Bom, então, bem-vindo todos a mais uma aula de gravitação. Na última aula nós paramos na escola de Alexandria, estávamos falando sobre Cláudio Ptolomeu, famoso Ptolomeu, falando sobre o trabalho dele. Recapitulando, Ptolomeu, a grande obra dele foi uma obra chamada Almagesto, do árabe Almagest. É a síntese dos trabalhos de observação de Aristóteles, Hiparco, Aristarco e outros. Ou seja, nessa obra Almagesto, Ptolomeu sintetiza toda a astronomia da sua época. Ele também coloca no Almagesto tabela matemática de cordas. Lembra que cordas eram medidas na circunferência, que você precisava recorrer a isso? Era uma espécie de calculadora científica da época. Ele também, na sua obra, colocou tabela de posição de estrelas e planetas para diferentes épocas. E é nesta obra que aparece o modelo geocêntrico do Sistema Solar. Já existia o modelo geocêntrico antes de Ptolomeu, mas o de Ptolomeu ele é elaborado tal que a maneira como ele monta esse modelo permite você determinar a posição das estrelas, ou seja, a capacidade preditiva do modelo geocêntrico de Ptolomeu era muito boa. Você olha para o modelo dele e você consegue determinar aonde um planeta vai estar e quando. Ou seja, você determina posição e tempo de um planeta. Você vai lá para o céu e bate com o modelo. Então o modelo de Ptolomeu era um modelo muito preciso. Aqui uma tabela de cordas, tá? Que é o jeito que aparece na obra de Ptolomeu. Então aqui você tem as cordas, os graus, os sexagésimos de graus, está tudo aqui. Ele consultava isso porque ele não tinha calculadora científica para calcular grau, minuto, segundo, professor, nem seno, nem cosseno. Não está aparecendo, pois não? Não está aparecendo nada para a gente aqui. Não? Não está aparecendo nenhum link aqui, nada, nenhuma tela. Então, peraí. Que legal. Então, peraí que eu volto. Peraí. Eu não compartilhei a tela, não tinha como aparecer mesmo, mas vamos lá. Deixa eu só... Agora estão vendo, né? Esse cara aí foi de 90 a 168. Esse cara aí foi antes de Cristo, 90 a 168. 168. Foi o período que ele viveu. Cristo ali? Puta merda. Não, depois de Cristo. 90 anos depois de Cristo. Ou seja, quando ele nasceu, fazia 60 anos que Jesus tinha morrido. Bom, então agora estão todos vendo. Então agora sim. Então bem-vindo. Deixa eu ver se está certo aqui para mim. Tá. Ok. Bem-vindo então a mais uma aula de gravitação. Na última aula, como eu dizia, a gente estava estudando Ptolomeu. Cláudio Ptolomeu, que viveu do ano 90 a 168 a.C. A sua principal obra é o Almagesto, ou do árabe Almagisto. Nesta obra, ele vai colocar toda a astronomia da época. O Almagesto é uma grande síntese dos trabalhos de observação de Aristóteles, Hiparco, Aristarco e outros. Nesta obra de Ptolomeu, nós temos tabelas matemáticas de cordas. Lembra que as cordas, você pegava uma circunferência, dividia uma circunferência em 3 partes, a corda era a reta que ligava dois pontos da divisão dessa circunferência. Depois você dividia a circunferência em 4 partes, cada 2 pontos dessa divisão formava uma corda. E você tinha que medir isso, porque esses valores eram importantes. Você media grau, minuto, segundo dessas retas e também você
media o tamanho dela e fazia as proporções. A tabela de cordas era uma calculadora científica da época. No Almagesto também continha tabela de posição de estrelas, planetas para diferentes épocas. Ou seja, você sabia, por exemplo, quando que Marte ia aparecer no céu e em que horário. E o modelo geocêntrico do sistema solar de Ptolomeu também era discutido nesta obra. Veja, já existia o modelo geocêntrico antes de Ptolomeu, mas Ptolomeu cria um modelo geocêntrico pautado na observação astronômica. E era tão preciso o modelo dele que você conseguia fazer essas determinações de posição de um planeta ou de uma constelação para uma dada época. Então ele era muito preciso. Aqui a tábua de cordas do livro de Ptolomeu. Era uma tábua assim, aqui está escrito em grego e aqui passando para o português. A dele originalmente estava escrita em árabe. Eram valores de medidas da circunferência já toda tabelada. Então quando ele precisava calcular um seno, um cosseno, ou achar um arco cosseno, ele consultava essas tabelas aí. Já tinha surgido, inclusive, bem antes de Ptolomeu, sistemas híbridos. Por exemplo, o sistema de Heráclides, do século IV a.C., era híbrido. Ele era um geocentrismo com ressalvas. Por quê? No sistema de Heráclides, a Terra era o centro do universo, então era um sistema geocêntrico. A Lua girava em volta da Terra. O Sol girava em volta da Terra. Mas Mercúrio e Vênus giravam em volta do Sol. E Marte, Júpiter e Saturno giravam em volta da Terra junto com as estrelas fixas. Mercúrio e Vênus girando em volta do Sol garantiam que da Terra esses dois planetas nunca seriam vistos muito afastados na direção do Sol. Era um sistema bastante inteligente, porque quando você faz uma observação astronômica, você vai ver que Mercúrio e Vênus nunca se afastam muito da vizinhança do Sol. Mercúrio, o máximo que ele se afasta é em torno de 28 graus do Sol, e Vênus 40 e poucos graus. Não sai disso. Você nunca vai encontrar Mercúrio ou Vênus à meia-noite no céu. Não tem jeito, porque assim que o Sol se põe, eles também se põem. Tá? Então, para dar conta de explicar por que Mercúrio e Vênus não se afastam muito do Sol, Heráclides cria esse sistema onde Mercúrio e Vênus girariam em órbita do Sol e o Sol em volta da Terra. O modelo geocêntrico de Ptolomeu, ele consistia do seguinte: havia a Terra como centro do universo. Um planeta não gira diretamente em volta da Terra. O planeta gira em movimento circular uniforme em torno de um ponto. Esse ponto gira em movimento circular uniforme em torno da Terra. Era o epiciclo e o deferente de Apolônio de Perga que a gente já tinha visto antes. Por que Ptolomeu vai colocar os epiciclos? Para aumentar a precisão da observação astronômica. Você previa nos modelos que um planeta estaria aqui. Quando você vai medir, você vai ver que errou, o planeta está aqui. Ué, como é que eu faço no meu modelo o planeta aparecer onde ele deve estar? Fazendo esses epiciclos. Então, era um ajuste necessário para fazer com que teoria e observação casassem adequadamente. Então, numa dada data, você queria saber onde que Marte se encontra. Então, o teu modelo geocêntrico, ou o modelo geocêntrico de Ptolomeu, determinava isso. Para isso, ele usava esses epiciclos. Muitas vezes, quando a correção não era adequada, eles eram surpreendidos. Erravam. Ou seja,
precisava fazer ajustes no modelo. A questão de Mercúrio e Vênus, eles estão sempre perto do Sol do ponto de vista da Terra. Uma observação de Vênus após o pôr do Sol, você vai ver que ele nunca se afasta muito do Sol. O Sol se põe aqui para o lado oeste e Vênus está aqui, ó. Aqui no mais longe está aqui, mas logo, horas depois, Vênus já se põe. O mesmo acontece com Mercúrio. E quando o Sol vai nascer lá para o lado leste, um pouco antes do Sol nascer, Vênus aparece. Então, Vênus e Mercúrio estão sempre na vizinhança do Sol. Porém, diferentemente de Heráclides, Ptolomeu ele vai usar um artifício no modelo dele para dar conta de explicar por que Mercúrio e Vênus nunca se afastam o suficiente do Sol. Então ele propôs um modelo um tanto diferente do modelo de Heráclides. Para Ptolomeu, a Terra e o Sol estariam ligados por uma barra, como nessa figura aqui. O Sol está aqui, a Terra está aqui, existe uma barra que liga a Terra ao Sol. Tá? Então existe uma barra. E a gente não consegue ver essa barra, mas para Ptolomeu ela existiria. Conforme o Sol se movimenta em torno da Terra, ele leva essa barra junto com ele. E os... Tá quase certo, né? Oi? Ele tá quase certo, viu? É verdade. Veja, mas na verdade ele defendia como uma barra mesmo, algo físico que conectasse a Terra ao Sol. E para ele, Mercúrio e Vênus estavam orbitando em torno de pontos que estavam localizados sobre essa barra. Essa barra nunca foi descoberta, claro, mas deixa eu só pegar uma tela aqui para desenhar. Então, na verdade, nunca observaram essa barra, porque ela não existe. Mas para Ptolomeu, a Terra está aqui. Esse é a Terra. O Sol está aqui. Está aqui o Sol. Para Ptolomeu, existe uma barra que conecta a Terra ao Sol. O Sol gira em volta da Terra. O Sol gira aqui, ó. Ele vai dar uma volta em torno da Terra. Então, para Ptolomeu, isso se parecia muito com um relógio. Vou pegar meu relógio aqui. Conseguem ver o relógio aí na tela? Sim ou não? Agora Não vai sair. senhor. Não, tá preto. Tu tem que colocar na frente. Deixa eu ver aqui então. Sim. Agora vai sair. Agora sim. Deixa eu pegar aqui. Colocar na frente do rosto. Sim, sim. Sim. Consegue ver o relógio? Sim. Tá vendo o miolinho aqui do relógio, do ponteiro? Onde está meu dedo? Seria a Terra. Sim. O ponteiro seria a barra. O Sol estaria sobre essa barra aqui, ó. Então é como se fossem os ponteiros de um relógio. O Sol, ele giraria aqui, ó. Então a Terra é como se fosse o centro do relógio, o Sol na extremidade do ponteiro. Conforme esse ponteiro gira, seria o movimento do Sol. E para Ptolomeu, Mercúrio giraria em volta, em torno de um ponto aqui, ó. Aqui estaria o planeta Mercúrio. Pela superfície da Terra? E Vênus Então, estaria aqui. O Sol não iria sair da mesma posição. Essa barra ela seria móvel pela superfície da Terra? Mas, tipo, se os dois girassem... Não, o Sol aparentemente não não, estava posição, fixada não a Terra. Tipo, ia ficar Então, só metade da Então, Terra na hora iluminada. que o Sol... a Terra teria que girar.
a Terra teria que girar junto, tá? Então, Não, mas tipo, se os dois girassem junto, a Terra, o Sol não iria ser na mesma posição, não é? Tipo, ele fica só metade. isso, ficaria. Mas a questão é que ele nunca conseguiu explicar como que isso poderia funcionar. Aqui é Vênus. Aí tá a graça da coisa. É aí. Isso, ou se ela iria se mover Por pelas isso. forças da Terra. Então, ó, seria uma barra que ligaria a Terra ao Sol. Eu acho que eu entendi sua pergunta. Você quer dizer se ela seria Então, fixa teria aqui, é isso? explicado a minha pergunta, pelo menos. Num ponto da Terra, como se estivesse enterrada ali. Certo. Não. Essa barra, ela é móvel, ela giraria aqui em volta. Ó. A Terra teria rotação também, Exatamente. giraria junto, mas não presa. Eu acho que não Tá? faria sentido se essa barra fosse física Ah, ficar se movendo. Porque pelas porque forças senão da o Sol Terra. ficaria sempre na mesma posição visto de um ponto. Entendi a sua pergunta agora. Exatamente. Tá. Não, ela giraria aqui. Acho que não faria sentido se essa barra fosse física ficar se movendo pela superfície da Terra. Não. A questão toda é, essa barra teria que conectar a Terra ao Sol de alguma forma. Porém, a Ptolomeu não sabia explicar como que isso funcionava. Para ele tinha que ser assim. E para dar conta de explicar por que você nunca vê Mercúrio e Vênus muito longe do Sol, é porque Mercúrio e Vênus giraria em torno desse ponto sobre a barra, e Vênus também. Então Vênus giraria aqui e Mercúrio giraria aqui. Esse Ptolomeu era um grego, hein? Ele era grego? Ptolomeu, ele era egípcio, mas o egípcio na época era de domínio grego, então ele tinha uma influência grega muito grande. Porém, é óbvio que esse era um artifício para dar conta de explicar. Essa barra não podia existir. Talvez não teria nada ligando a Terra ao Sol. E essa questão foi o que para Ptolomeu pegou no pé dele. Como que muita gente questionava, onde que está essa barra? Se ela está ligada à Terra, como que ela se liga à Terra? Qual é o mecanismo? Aonde ela se encontra? Isso nunca foi detectado. Mas foi essa a explicação que Ptolomeu deu para explicar por que Mercúrio e Vênus nunca se afastam bastante do Sol. Ptolomeu vai ainda fazer correções. Lembra que a posição do planeta no céu, o modelo tinha que predizer isso, prever isso. Então, às vezes, ficava fora. Então, o Ptolomeu foi fazendo ajustes cada vez mais detalhados no modelo. E ele cria o conceito de equante. O que é equante? Ele tira a Terra um pouco do centro. Ela está muito perto do centro do universo. Mas o centro do universo mesmo é onde está o X. A Terra está deslocada um pouquinho para a esquerda do centro. E um pouquinho para a direita, na mesma distância da Terra ao centro, você pega aqui do centro para a direita. Tem um ponto. Esse ponto Ptolomeu chamou de equante. E ele vai falar, o planeta gira em movimento circular uniforme, fazendo um epiciclo em torno de um ponto. E este ponto, ele gira em torno não do centro do universo, mas sim do ponto equante. E a Terra está deslocada do ponto equante. Por isso que muitas vezes a gente tenta fazer a medida com a Terra no centro, não se encaixa perfeitamente. Então, ele cria todo esse artifício para dar conta de explicar a posição dos planetas no céu. Este círculo chama-se epiciclo, este aqui chama-se deferente, esse ponto chama-se ponto equante, e esse centro chama-se centro do excêntrico. Eram os nomes que foram dados na época. Porém, apesar de muito artificial esses ajustes, eles conseguiam fazer uma boa predição da observação dos astros. Então, o modelo de Ptolomeu funcionava e funcionava muito bem. Então tá aqui, olha, como que era o geocentrismo de Ptolomeu? A Terra não estava bem no centro, estava um pouquinho deslocada no centro. E um deslocamento ao contrário da Terra formava o ponto equante. A Lua girava aqui em volta da Terra.
o Sol girava em volta da Terra. Os centros dos epiciclos de Mercúrio e Vênus eram em volta da barra. Porém, Marte, Júpiter e Saturno tinham epiciclos e esses epiciclos giravam em torno do ponto equante. E as estrelas do céu também. Então, esta era a visão de Ptolomeu para a época. Lembra-se que tudo isso aconteceu na cidade de Alexandria. Lembra que tinha na cidade de Alexandria a grande biblioteca e o grande museu de Alexandria? Lá formou uma grande universidade. Então, a astronomia floresceu muito, se aperfeiçoou muito no Egito, principalmente em Alexandria, sob influência grega. Então, tiveram muitos estudos ali. Eu não passei por muitos pesquisadores dessa época, porque isso a gente vê em História da Física. Caso alguém queira ver mais detalhes disso, tem um vídeo no YouTube meu sobre História da Física, a parte da Escola de Alexandria. Lá eu vou discutir bastante isso. O que se discutia na Biblioteca de Alexandria? Vai chegar um momento que haviam debates, haviam palestras. O que florescia ali na Biblioteca de Alexandria? O principal era uma discussão entre modelo geocêntrico e heliocêntrico. Isso vai começar lá e vai se estender pela Idade Média. Porém, o geocentrismo vai dominar. Lembre-se que Aristarco era heliocêntrico. Aristarco acreditava que o Sol era o centro do universo. Porém, com o modelo de Ptolomeu muito preciso, a maioria achava que o nosso universo era geocêntrico, ou seja, a Terra ficaria no centro. Ainda que um pouquinho deslocada ali do centro em relação ao ponto equante, mas era a Terra que se localizaria ali. No sistema geocêntrico, todos os astros girariam em torno da Terra, ao qual estaria em repouso no centro do mundo ou um pouquinho deslocada do centro em relação ali ao equante. Agora, no sistema heliocêntrico, Alexandre, é o Sol que se localiza no centro do mundo. E todos os planetas e estrelas girariam em volta do Sol. Esse modelo estava sem credibilidade. Alexandre. Sim? Essa é a ideia de que a Terra ficava um pouquinho deslocada do centro, não batia de frente com a ideia de Aristóteles, que a Terra tinha que ir se movendo para o centro? Batia. Porém, as ideias de Aristóteles, apesar de uma explicação boa, não dava conta de explicar os fenômenos observados. E o trabalho de Ptolomeu estava de acordo com os fenômenos observados. Ele tinha capacidade de predição. Predição é prever. Então, você pega o modelo de Ptolomeu e fala onde que Júpiter vai estar em 22 de agosto de 2034. Entendi. Você vai lá, faz todo o cálculo no modelo de Ptolomeu, você sabe onde ele vai estar. Está duvidando? Espera. Quando chegar essa data, olha, vai lá no céu e marca onde que Júpiter está. E vê se bateu com o modelo. Batia muito bem. Então, entre os modelos de Aristóteles e de Ptolomeu, o de Ptolomeu estava ganhando muito mais força. O problema é que o de Aristóteles era muito mais amplo. Aristóteles não dava os detalhes da coisa. Então, eu ia falar agora, né? Já nessa época, as ideias de Aristóteles então já estavam começando a ser refutadas? Não sendo refutadas, mas Aristóteles começa a entrar no mundo, ele começa a ficar menos conhecido. Você vai ver que vai chegar um momento que Aristóteles desaparece da história. A Grécia invadida, a Grécia destruída, o trabalho de Aristóteles sobram fragmentos dele. Então, ele volta lá para 1600 com Galileu. Né? Isso, ele vai voltar por ano 800 a 1000, que ele vai ser reintroduzido na Europa, tá? Com os árabes. Quando os mouros invadem a Espanha no ano 800, eles vão levar os trabalhos de Aristóteles de volta para a Europa. Aí os europeus vão ter contato com
uma grande quantidade das informações de Aristóteles. Veja que a gente está falando de Ptolomeu. Ptolomeu, é que ele morreu no ano 168 depois de Cristo. Já fazia mais de 300 anos depois de Aristóteles. 200, quase 300 anos depois de Aristóteles. Então já passou um tempo aí, tá? É que vai estudando coisa há mais de 2.000 anos, parece que 300 anos passa. Parece que é vizinho, né? Parece que um é contemporâneo, não. Mas já tinham se distanciado quase 300 anos. Mas volto a frisar, as ideias de Aristóteles ainda valiam nessa época, mas já não tinham tanta força como, principalmente em astronomia, como os trabalhos de Ptolomeu. Perfeito. Então, vamos ver o que eles discutiam e quais os prós e os contras de cada um. Geocentrismo ou heliocentrismo? Qual ideia mais forte? Bom, primeiro, dos antigos filósofos, apenas Hiparco e talvez um pouco Aristarco preferiam o heliocentrismo, tá? Apenas Hiparco e talvez Aristarco defendiam o heliocentrismo, que o Sol era o centro. Todos os demais defendiam que a Terra era o centro do universo. Os antigos filósofos achavam que as evidências observacionais estavam mais de acordo com o geocentrismo do que com o heliocentrismo. Então, muitos falavam, olha, nós temos evidências. E você pega um modelo como o de Ptolomeu, que era geocêntrico, batia. Então, como você desacreditar de um modelo desse? Mas a pergunta é, quais eram essas evidências observacionais que estariam mais de acordo com o geocentrismo do que com o heliocentrismo? Quais eram essas evidências? Vamos ver as alegadas evidências a favor do geocentrismo. Bom, observacionalmente, todo o céu parece girar em torno da Terra, no chamado movimento diurno aparente. Isso não há contra-argumento. Vai lá fora e fica olhando para o céu. Você vai ver que o céu gira. O céu parece uma esfera que gira em volta da Terra. Então a Terra deve estar parada e o céu girando em volta. Isso é observacional, não tem como contra-argumentar. E isso é um ponto positivo a favor do geocentrismo. Outra coisa, não se observa o fenômeno da paralaxe anual das estrelas, ou seja, a mudança anual de posição de uma estrela mais próxima com relação às estrelas mais distantes. O que é paralaxe? Paralaxe é isto aqui, ó. Se você colocar teu olho aqui, esse é teu olho, numa linha divisada aqui, ó, e aqui tem um objeto, e você olhar esse objeto com o teu segundo olho, você tem dois olhos. Fecha esse olho e só olha o objeto com esse e a linha. Agora você fecha esse olho e abre esse. Quando você abrir esse, você vai ver um deslocamento. Ó, dá a impressão que o objeto veio parar aqui. Enquanto desse, dá a impressão que o objeto veio parar aqui. Você tem a nítida impressão que o objeto se deslocou por um ângulo θ quando você troca de olho. Isso acontece porque os nossos dois olhos estão em posições diferentes. Quando eu olho com um olho e depois eu olho com outro olho, o objeto parece se deslocar. Porque, visto de um olho, eu tenho um ângulo. Visto do outro olho, eu tenho outro ângulo. Esse deslocamento angular chama-se paralaxe. Façam o seguinte teste aí. Estão me vendo aí na tela? Conseguem me ver ou não? Sim. Então, façam isso. Pega um dedo, vou até afastar aqui, pega um dedo, o dedo indicador, estica o braço
com o dedo indicador, tampa um objeto longe e olha somente com o olho. Tampa o objeto. Depois que você tampou e está vendo com o olho, sem mexer na mão, troca de olho. Você vai ver que o teu dedo desloca em relação ao objeto. Faça esse experimento agora. Dá os 2 centímetros. Não houve um deslocamento? Por que que isso acontece? Porque ver por um olho e ver pelo outro tem uma diferença angular. E essa diferença angular chama-se paralaxe. Se a Terra, se o Sol fosse o centro do universo, na discussão lá de Alexandria, eles falavam o seguinte: o Sol está aqui. O Sol é o centro. A Terra gira em volta do Sol. A Terra está aqui, ó. A Terra gira em volta do Sol. Está aí a Terra. As estrelas estão muito longe. Então, as estrelas estão muito distantes. Então, estão aqui as estrelas, ó. Vou fazer uma, muito longe. Está aqui a estrela. Quando a Terra está nessa posição, se o Sol fosse o centro do universo, quando a Terra está nessa posição, você enxergaria a estrela aqui, ó. Nesse plano. Mas quando a Terra girar em volta do Sol, vir para cá, você vai enxergar a estrela neste plano aqui, ó. E você, na verdade, perceberia um deslocamento da estrela daqui para cá, por paralaxe. Então, se a Terra gira em volta do Sol, eu deveria ver, em diferentes épocas do ano, a estrela se deslocar no céu, vê-la em posições diferentes. Porém, quando você observa ao longo do ano todo, a estrela não muda de lugar. Então, não há paralaxe estelar. Se não há, é porque a Terra não se movimenta. Então, para muitos, a Terra é o centro do universo. Esse era um argumento muito forte para a época. Então, você não enxerga paralaxe das estrelas, pois se a Terra girasse em volta do Sol, de diferentes épocas, você ia ver a estrela se deslocando, por um efeito de paralaxe. Agora, isso era na época. Hoje, nós sabemos, há paralaxe de estrela sim, mas é tão pequeno o deslocamento angular que você precisa de instrumentos muito sensíveis para detectar. Na época não se tinha, então achava que não havia paralaxe. Só reforçando, hoje sabemos que você mede paralaxe estelar quando a Terra gira em volta do Sol. Mas para a época, você não tinha instrumentos que detectavam isso. Já que o efeito não é tão aparente assim, eu precisaria instrumentos de medida para detectar. E eles não tinham, então eles julgavam que não havia paralaxe estelar. Então, isto era ponto positivo para o geocentrismo. O geocentrismo se reforçava com essas ideias. Outra alegação, outra evidência. O movimento de cada astro é uma circunferência perfeita, estando a Terra no centro. A gente olhando aqui da Terra, a gente vê a Lua descrever um arco de circunferência em volta da Terra, a gente vê o Sol descrever um arco de circunferência, a gente vê Marte descrever um arco de circunferência. Então a Terra deve estar no centro e esses corpos giram com movimento circular à nossa volta. E eles vão falar mais. O céu é imutável, mas a Terra não. Ou seja, você não vê Marte fazendo um arco de circunferência hoje, amanhã ele está fazendo uma reta. Isso não acontece. Os movimentos no céu não mudam. O que muda é aqui na Terra, mas no céu não. Então a Terra deve ser diferente daquilo que é do céu. Então esse era um argumento forte. Então veja como o geocentrismo tinha muitos argumentos a favor dele. Mas tinha problemas também. Nem tudo eram flores. Quais os principais problemas com o geocentrismo? Então,
Geocentrismo tinha evidências a favor, mas tinha problemas. Quais eram os problemas com o geocentrismo? Primeiro, os planetas parecem mudar de brilho, sugerindo que eles podem estar mudando de distância em relação à Terra. Tem época do ano que Vênus é muito brilhante, em outras é pouco brilhante. O pessoal que defendia o heliocentrismo falava que isso se devia porque, ora, Vênus está longe da Terra, ora está perto. Mas se a Terra é o centro e Vênus escreve uma circunferência com a Terra no centro, a distância dele com a Terra não muda. E se não muda, não pode ter mudança de brilho. Então, como explicar esta mudança de brilho? E se ele falasse que não, a Terra está no centro, porém, Vênus se afasta mais ou se aproxima mais, isso destrói a ideia do movimento circular, que eles tanto defendiam. Então, esse era um problema que o geocentrismo não dava conta de explicar. Outro, alguns planetas parecem realizar movimento retrógrado, oposto ao movimento do Sol em relação às estrelas. Veja, por que o planeta dá uma laçada? Isto só pode ser consertado embutindo os epiciclos e os deferentes. Mas, de qualquer maneira, ia contra os modelos geocêntricos, porque os modelos geocêntricos pregavam que no céu os movimentos eram circulares, uniformes e perfeitos. Isto eles conseguiram corrigir embutindo epiciclos, mas ainda assim ficava um buraco. Por que eu tenho que ter epiciclos? Outro, o movimento do Sol, da Lua e dos 5 planetas, pois eles viam 5 planetas no céu: Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. O movimento do Sol e da Lua dos 5 planetas não ocorrem com velocidade uniforme ao longo do tempo. Eles começaram a medir e viram que o planeta não tinha um movimento exatamente uniforme, variava. E isto eles não sabiam explicar por quê. E os planetas Mercúrio e Vênus nunca se afastam angularmente muito do Sol. Eles não sabiam também explicar o porquê. No modelo geocêntrico, por que isso acontece dessa forma? Então vamos voltar aqui. Se eu tenho o modelo geocêntrico, era assim: o Sol no centro, a Terra no centro, e aqui eles falavam, giram os planetas Mercúrio, Vênus, na verdade a Lua antes, né? A Lua, Mercúrio, Vênus, o Sol, e assim por diante. Veja, se os planetas giram, Mercúrio poderia ser encontrado em qualquer posição dessa órbita aqui. Mercúrio poderia estar aqui e o Sol aqui. Só que você não vê isso acontecendo. Você nunca vê Mercúrio muito longe do Sol. Se você observar no céu, aqui é o chão, aqui é o céu. Se você observar aqui no céu, você vai ver que o Sol está aqui, ó. Mercúrio nunca está muito longe do Sol. Você vê ele como uma estrelinha, tá? Então, por que Mercúrio não pode estar do lado oposto de um lado e o Sol do outro lado se eles giram em volta da Terra? O sistema geocêntrico não dava conta de explicar isso. E o
o Ptolomeu faz? Ele força a barra literalmente. Ele coloca uma barra ligando a Terra ao Sol e fala que os planetas têm que girar em volta de pontos daquela barra, o que não fazia muito sentido. Então aquilo é uma forçação da explicação para dar conta de justificar o modelo geocêntrico. Então o modelo geocêntrico tinha evidências fortes, mas também tinha falhas, que ele não dava conta de explicar. E quais são as alegadas evidências a favor do heliocentrismo? Bom, a aparente mudança de brilho dos planetas podia ser porque um planeta girando em relação ao outro podia se afastar do outro. Portanto, você vai ver o planeta ora mais longe, ora mais perto. Quando você vê mais longe, o brilho do planeta vai ficar mais fraco. Quando você vê mais perto, o brilho do planeta vai ficar mais forte. Então, essa questão da variação do brilho dos planetas era uma forte evidência a favor do heliocentrismo. Tá? Se os planetas mudam de distância, é como você pegar uma lanterna. Se estiver perto, o brilho é grande. Se estiver longe, o brilho é menor. No heliocentrismo, o Sol está aqui. Aqui temos Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. Veja, esse planeta pode estar nessa posição. Vamos pegar a Terra. A Terra é esse. Visto da Terra, Mercúrio está girando para lá, ó. Então vai chegar uma hora que a Terra vai estar aqui, mas Mercúrio vai estar aqui. Ele se afasta, a distância muda. E se a distância muda, o brilho muda. Então isso era evidência muito forte a favor do heliocentrismo. E o movimento retrógrado dos planetas, que davam aquelas laçadas no céu, poderia ser explicado pelo movimento relativo da Terra em relação a esses planetas. Então, assim, veja, a Terra está se movimentando aqui. E Marte, por exemplo, está se movimentando aqui. Se a velocidade da Terra, que é a Terra e aqui é Marte, se a velocidade da Terra na órbita fosse maior que a velocidade de Marte, a Terra ia ultrapassar Marte nessa órbita. Então ia chegar uma hora que a Terra ia se deslocar daqui para cá. Quando a Terra se desloca daqui para cá, do referencial da Terra, você está vendo Marte indo para trás. Mas Marte está vindo para frente também, só que mais lento. É como você na rodovia ultrapassando um outro carro. Quando você ultrapassa um outro carro, do seu ponto de vista, você está vendo o carro ir para trás. Então, a explicação, por que eu tinha hora que você viu o planeta no céu vindo para cá, de repente o planeta fazia isso e retornava, era uma questão de movimento relativo. E isso era uma evidência a favor do heliocentrismo, indicando que os planetas não teriam velocidades iguais. E a posição de Mercúrio e Vênus sempre perto do Sol seria explicada pelo movimento de Mercúrio e Vênus em volta do Sol e não em volta da Terra. Então, o heliocentrismo ele era muito forte nesse aspecto também. Mas também tinha problemas. Também não era perfeito. Quais eram os problemas encontrados com o heliocentrismo? Primeiro, as variações de velocidade do Sol, da Lua e dos planetas não podiam ser explicadas com o deslocamento do centro do movimento desde a Terra até o Sol. Ou seja, conforme a Terra se movimenta, você não dava conta de explicar a variação de velocidade que ocorria com o Sol, Lua e os planetas. Então, espera aí, se esse modelo é tão preciso assim, como é que explica isso? Ele não dava conta.
Um problema grave com o heliocentrismo. Se a Terra está girando em volta do Sol, qualquer um naquela época pegava uma pedra, amarrava num barbante e girava. E sente uma força que puxa para fora o barbante. Uma força centrífuga. Se a Terra está girando, por que a gente não sente essa força centrífuga empurrando a gente para fora? Ué, se a Terra está girando, tudo que gira tem essa força, por que nós não sentimos isso? Esse era um questionamento muito importante para a época. Hoje sabemos, existe sim uma aceleração centrífuga causada nisso, mas ela é muito pequena para ser sentida. Outro argumento contra o heliocentrismo. Se a Terra está girando em torno do seu eixo, porque o heliocentrismo pregava que a Terra tinha rotação, por isso que tinha a questão dos dias e das noites. Se a Terra está girando em torno do seu eixo, por que não somos lançados para fora da Terra devido a essa rotação? Se a Terra gira, por que a gente não é arremessado para fora? Qualquer coisa girante tende a arremessar o que está nela para fora. Por que a gente não é acelerado para fora? Hoje nós sabemos, a aceleração centrífuga da rotação da Terra, ela é muito pequena, de modo que a força gravitacional da Terra sobre nós impede de sermos expelidos para fora. Outra questão, por que não se nota paralaxe anual de estrelas mais próximas? O heliocentrismo fala que se o sistema de fato for heliocêntrico, você vai ver paralaxe de estrela. Então tá aqui o Sol. Vamos pegar a Terra aqui, ó. Quando a Terra está aqui, eu deveria ver uma estrela nessa posição. Vamos colocar aqui, ó, nessa posição. Mas quando a Terra está aqui, eu deveria enxergar a estrela nessa posição. Ou seja, eu deveria enxergar um deslocamento da estrela no céu. Porém, todas as medidas da época não detectavam paralaxe alguma. Não detectavam paralaxe alguma. Portanto, mesmo levando em conta que o sistema é heliocêntrico, ninguém media paralaxe. Então, peraí. Se a Terra está girando em volta do Sol, deveria haver paralaxe. Por que não vejo? Hoje sabemos. O efeito da paralaxe da Terra para uma estrela é de 0,76 segundos de arco. Tá? Enquanto as observações da época mais precisas atingiam 1 minuto de arco, o que era 80 vezes maior que o mínimo necessário para você detectar paralaxe. Então, não se encontrava. Ou seja, diante de todas essas discussões que vai sair da Escola de Alexandria, e com o sucesso do modelo de Ptolomeu, fazendo a previsão observacional e a observação confirmando, a população, pouco a pouco, foi aceitando o modelo geocêntrico de Ptolomeu. E o modelo geocêntrico de Ptolomeu vai reinar quase que absoluto durante toda a Idade Média. Ele só vai ser derrubado por Nicolau Copérnico a partir de 1543. Bom, agora que nós vemos uma parte dos modelos de sistema solar, por que nós discutimos isso em gravitação? Porque mais para frente a gente vai estudar o sistema solar e vamos embutir a gravitação nele. Então a gente precisa entender o que é geocentrismo, heliocentrismo, para entender como que isso fazia parte. Veja, gravitação era só um nome que se dava para um corpo em queda para a época. Só com Newton que gravitação vai virar uma força. Então a gente precisa entender tudo isso. Bom, vamos voltar numa discussão de queda dos corpos. Vamos falar de parábola. Do grego, parábola, a palavra está escrita em grego aqui, ó.
pronuncia-se parabolé, que quer dizer jogar, lançar, atirar ao lado. Então, quando você escuta a palavra parábola, se associa ao lançamento de um objeto. E o lançamento de um objeto na superfície da Terra era chamado, na época, de parábola. Aí a gente vai entrar na Idade Média e vamos ter vários filósofos que vão começar a discutir movimento de corpos. E que isso vai ser importante para depois culminar na lei da queda dos corpos de Galileu. Johannes Philoponus. Johannes Philoponus viveu de 490 a 570 d.C. Ele era um neoplatônico. Neoplatônico, eles tinham uma ideia de salvação, achavam que todo mundo iria para um paraíso, que você tinha que salvar. Então era uma ideia de autoajuda muito grande que se tinha. Mas Philoponus, ele conhecia não muito das obras de Aristóteles, porque as obras de Aristóteles estavam caindo meio no esquecimento. Sobraram poucos fragmentos nessa época. Mas do que ele conhecia, ele rejeitava as ideias de Aristóteles, principalmente a antiperistasis. O que é a antiperistasis? É a noção de que um movimento de um projétil, durante o movimento do projétil, o ar à sua frente passa para trás e empurra o projétil para frente. Lembra quando a gente falou de Aristóteles? Para Aristóteles, o que é essa antiperistase? Imagina que você tem uma flecha. Opa, isso aqui tá feio. Deixa eu usar uma régua, né? Fica mais fácil. Tá aqui. Tá aí. Vou traçar uma flecha aqui, ó. Tá aqui. Tem uma flecha. Para Aristóteles, quando você arremessa essa flecha, você deu força a ela, mas uma vez que ela saiu do arco, não tem mais força agindo na flecha. Como que ela se movimenta? Tem o ar aqui. O ar preenche toda a região. Porém, no movimento da flecha, o que ela faz? Ela pega o ar que está na frente aqui, ó, e ela joga para trás. Ela joga este ar para trás. Conforme esse ar entra, esse ar empurra a flecha para frente. E conforme a flecha anda, fica um vácuo. Aí ele pega o ar que está aqui na frente e joga para trás. Então seria uma autopropulsão. A flecha em movimento, está aqui uma flecha em movimento. Ela pega o ar que está na frente e joga para trás. Conforme ela anda, ela deixa um vácuo. O ar da frente ela joga para trás. Ela joga quer dizer, o ar daqui sai para preencher esse vácuo. Não é que a flecha faz isso voluntariamente, não. Então, a flecha caminhando, ela pega o ar que está aqui, conforme ela anda, formou um vácuo aqui. O ar aqui da frente vem para trás para preencher esse vácuo. No momento que ele preenche esse vácuo, ele empurra a flecha para frente, o que faz com que ela continue seu movimento. Isso é... Então, ela vai parar, segundo Aristóteles, porque no momento que esse ar é arrastado para cá, ele atrita a flecha. E ao atritar a flecha, ela gera uma resistência ao movimento. Então, resistência ao movimento. Ou seja, mesmo esse ar impulsionando a flecha para frente, ela vai parar um momento devido à resistência do próprio ar. E Philoponus rejeitava essa ideia, falava não é possível isso acontecer dessa maneira. Para Philoponus,
o meio só pode resistir ao movimento, nunca sustentá-lo. E do jeito que Aristóteles põe, o movimento é sustentado pelo ar. E Filiponos fala, não, o ar só oferece resistência, ele não sustenta. Então ele não chegou, portanto, ele não essa chegou a explicação formular uma está hipótese equivocada. Alexandre, Pois não? como que o Aristóteles explicava um lançamento desse no vácuo? Veja, para Então, Aristóteles ele não acreditava existia que, por exemplo, vácuo. quando- A natureza quando tem horror ao uma força em um vácuo. corpo, Formou vácuo, ele é ele rapidamente, e a no velocidade intervalo vai de chegar tempo para muito ele, ele curto, pensava que ele preenchido fazia pela aquele matéria à sua volta. Tá? Então, ele nem sequer cogitava essa hipótese. O vácuo era inaceitável. Não formava vácuo. Ele não chegou a nem formular uma hipótese. Não, ele não aceitava a ideia do vácuo. Ele falava, nunca vai formar vácuo. Então, na cabeça dele, era assim que ele pensava. Ele colocava assim, ó. Então ele acreditava que, por exemplo, se quando coloca uma força em um corpo e a velocidade vai chegar a parar, ele acreditava que era por causa desse atrito com o vento. Por atrito com o ar, isso. E ele falava, o movimento do corpo é o ar que empurra ao passar da frente para trás. Mas ao fazer isso, atrita também e faz com que esse movimento vai sendo cada vez menor, até que chega um momento que o corpo para. Tá? Mas para Aristóteles, essa frase é fundamental. A natureza tem horror ao vácuo. Então, se formar um vácuo, ele não vai durar nada, porque rapidamente é preenchido pela matéria. Então, a natureza formou um vácuo, rapidamente o ar que está em volta entra ali para preenchê-lo. E é o que acontecia com a flecha. Com a flecha, vamos pensar aqui para ficar mais fácil o desenho, uma pedra. Você atira uma pedra. Tem ar aqui na frente. Opa! Tem ar aqui na frente. Quando essa pedra caminha para cá, ela arrastou, então ela deixou um buraco aqui. Aqui ficou um vácuo. O que acontece? O ar que está aqui na frente rapidamente entra aqui para preencher esse vácuo. E ao fazer isso, esse ar empurra a pedra para frente. Mas atrita também e vai empurrando cada vez menos. É assim que funcionava na visão de Aristóteles. E Filiponos é contra isso. Ele fala, olha, o meio, o ar, no caso, ele só oferece resistência ao movimento. Ele nunca vai gerar um impulso, ou seja, vai empurrar o corpo. Então, para Filiponos, essa ideia está completamente equivocada. Professor, Pois não? isso de Aristóteles é a teoria do ímpeto? Isso não, dele não. Mas vão formular a teoria do ímpetus para dar conta de explicar o porquê que o corpo se movimenta. E com base no que o carinha que você acabou de falar o nome? O Filiponos. Isso, o Filiponos. Ele, com base no que ele contradiz? Veja, havia observação imediata. Toda vez que você deixa um corpo cair no meio, aquele meio oferece resistência ao corpo. Isso serve para a água, para o ar. Muitas das observações dele, um corpo andando ao vento. O vento tende a frear o corpo e nunca empurrar o corpo. Então, ele vai contestar. Para ele, o meio só oferece resistência. E ele quer saber de onde que Aristóteles tira que o meio pode impulsionar o corpo, apesar de oferecer resistência, mas impulsionar por um período. Então, ele não concorda com isso. Muitos trabalhos desses que a gente encontra, que vem da Idade Média, muitas vezes a gente não conhece a obra completa. Então não dá para saber exatamente de onde que ele tira os argumentos. Mas eram argumentos inteligentes que combatiam exatamente a visão do outro pesquisador. Ele tentou explicar o movimento da flecha? Oi? O trabalho dele em específico, não. Para ele, a flecha perdeu o contato com o arco, ela deveria parar. Porém,
Se essa flecha não para, alguma coisa deve dar movimento a essa flecha, mas Filiponos não soube responder. Mas uma coisa que eu não citei ali, mas o Filiponos falou, eu acho que você havia citado, para Filiponos, se tivesse vácuo, e ele vai partir dessa ideia, ele é contra, ele acha que pode existir vácuo, ele fala, se tivesse vácuo, não haveria resistência, e a flecha não pararia nunca. Ele defende esse ponto de vista. O Rafael disse. Ah, foi o Rafael que disse. Então, e ele defendia esse ponto de vista também. Mas... então por pouco ele não chegou na inércia, então. Faltavam elementos ainda. Vai passar muita gente ainda no meio de tudo isso. Mas... uma das coisas interessantes é que Aristóteles ele era grego. Viveu no ano 200 a.C. Então, fazendo um diagrama aqui. A Grécia ficava mais ou menos aqui. Que era a Grécia. Grécia. A Grécia sofreu muitas invasões depois de Aristóteles. Os persas viviam aqui. Os persas invadiram a Grécia. Depois tiveram outras tribos que invadiram a Grécia. Roma, que veio de lá, invadiu a Grécia. Então muita coisa foi destruída, muita coisa foi perdida. Cada uma dessas invasões, eles iam lá e destruíam tudo. Por isso que as embarcações mas os persas pegaram partes das obras, eles davam muita importância a isso. Pegaram partes das obras que haviam na Grécia, e entre elas os trabalhos de Aristóteles. Por isso que a Europa vai ter muito pouca informação sobre Aristóteles. Vai conhecer poucos livros, vai conhecer fragmentos de alguma coisa. Mas grande parte das obras de Aristóteles os europeus não vão conhecer. Principalmente a parte de física. Tá? Professor, por isso que as embarcações achavam que a Terra era quadrada, que ia se dar mal. Elas vieram, quando o Cabral veio para o Brasil em 1500, achou que ia se dar mal aí. Falei, vou se dar mal. Por quê? Porque achava que a Terra era quadrada, eles tinham a visão que ia dar errado, né? Não, na verdade não é bem assim. Na época de Cabral eles achavam que a Terra era redonda. Tanto é que eles queriam dar uma volta em torno da Terra. E Fernão de Magalhães faz isso. Está em 1524. Cabral é de 1500. Cabral... que achava que a Terra era quadrada? Isso vai ser povos na Idade Média que vão achar que a Terra não era bem quadrada, mas era plana. Tá? Como muitos hoje defendem a Terra plana. A Terra seria um disco chato. Ok. Tá? Mas, na época de Cabral e vários outros vão vir da chamada Escola de Sagres, que era uma escola de formação de marinheiros. Tá? E eles já defendiam que a Terra era redonda, e Cristóvão Colombo, ele quer ir para as Índias dando a volta na Terra, porque a Terra era redonda. Só que ele chegou nas Américas, ao invés de conseguir isso. Então eles já defendiam que a Terra era redonda. Mas veja, as obras de Aristóteles passa a ficar perdida para os europeus. A Europa está aqui, ó. As obras de Aristóteles ficam perdidas. Então, o que vai acontecer? Pouco fragmento chega de Aristóteles. Alguma coisa sobre ética, alguma coisa sobre a parte de filosofia natural, de classificação, mas é pouco. O grosso do trabalho de Aristóteles não vai para a Europa, e os europeus vão perder o contato com Aristóteles. Mas os persas vão acabar levando isso aqui para os árabes. E os árabes vão conhecer toda a obra de Aristóteles. E os árabes vão estudar as obras de Aristóteles. Então vão surgir vários pesquisadores árabes de diferentes épocas e períodos que vão dar conta de explicar muita coisa. Utilizando... Deixa eu só dar um tempinho aqui que minha tela travou. Então, vão ter muitos pesquisadores árabes que vão conhecer o trabalho de Aristóteles a fundo. Tá? Vão conhecer o trabalho de Aristóteles a fundo. E vão discutir.
Então aqui eu vou citar alguns árabes que vão discutir os trabalhos de Aristóteles. Não estão numa ordem cronológica, o tempo aí, mas estão muito próximos. E os nomes em árabe são nomes enormes, tá? E a gente geralmente batiza eles por um nome latino. Esse aqui é um pesquisador chamado Abu Ishaq Nur ad-Din al-Bitrudish al-Ishbili, mais conhecido no ocidente por Alpetrágio. Viveu por volta do ano 1204. Tá? Esse é um período. O Alpetrágio, ele complementa os argumentos de Filiponos sobre o efeito do ar sobre o corpo e como que o corpo pode se mover sem o ar empurrar. Então, Alpetrágio também é contra Aristóteles e ele é a favor das ideias de Filiponos. Aí aparece, do ano 980 a 1037, um pesquisador muito importante chamado Abu Ali Hussein ibn Abdallah ibn Sina, mais conhecido no ocidente como Avicena. Esse cara ele era médico, era físico, ele cria uma grande universidade na Pérsia e ele vai conhecer os trabalhos de Aristóteles a fundo. E o que ele faz? Ele complementa e altera os trabalhos de Filiponos e Alpetrágio sobre Aristóteles. E Avicena diz, quando verificamos independentemente o problema do movimento parabólico, achamos que a doutrina mais correta é a doutrina daqueles que pensam que o objeto movido adquire uma inclinação do movente. Então, para Avicena, acontece isso. Não é o ar que empurra o corpo, mas uma pedra sendo arremessada para cá, você deu uma inclinação para ela aqui, ó. O que acontece? Conforme essa pedra tende a continuar o movimento aqui, ela também tende a continuar com essa inclinação. E essa inclinação vai fazendo com que o ar agindo sobre ela produz resistência e diminui a velocidade. E essa inclinação vai diminuindo. Então a pedra que subiu com essa inclinação, conforme o ar atrita, a inclinação diminui e a pedra vai fazendo isso. Até que a inclinação se anule. Quando a inclinação se anula, para Avicena, agora o corpo entra em queda com o movimento natural de Aristóteles, o movimento radial. E o corpo deveria cair aqui, ó. Fazer isso. Então, Avicena concordou que um impulso é dado a um projétil pelo lançador. Mas ao contrário de Filiponos, que acreditava que isso duraria pouco tempo e que diminuiria mesmo no vácuo, ele considera persistente. Desculpa que eu falei para vocês que o Filipono falou que o corpo se movimentaria eternamente no vácuo. Não, desculpa, eu falei bobagem ali. Tá? Até alguém aí citou, falou, quase chega na lei da inércia. Eu falei, não. O Filipono achava que o corpo ia parar mesmo no vácuo. Então, reforçando, Filipono achava que o corpo ia parar mesmo se movimentando no vácuo. E o Avicena, ele acreditava que o corpo, o Avicena sim, que o corpo, ao contrário de Filiponos, que o corpo diminuiria mesmo no vácuo, Avicena considerava o movimento persistente, exigindo forças externas como a resistência do ar para dissipar esse movimento. Então, para Avicena, a inclinação do corpo, conforme ele perdia velocidade pela resistência do ar, a inclinação ia diminuindo. Então, no início do movimento, você joga uma pedra para o alto, por exemplo, inclinada assim. No início do movimento, ela está assim. Conforme o ar vai freando o movimento do corpo, a inclinação vai diminuindo, até ficar na horizontal. Quando ficar na horizontal, não tem mais inclinação. Aí, o efeito é o movimento que Aristóteles falava. O corpo tende a ser naturalmente cair em linha reta para baixo. Então, para ele, uma pedra faria isso e depois cairia. Ele levava em conta a gravidade nesse... Veja,
É o que eu dizia. Gravidade aqui não existia na época. Gravidade era um nome para o movimento natural do corpo descer. Só isso. Todo o corpo que sobe tinha que descer. O movimento de descida era chamado de gravidade. Mas não era força, não era nada disso. Esse modelo que ele propôs é o mesmo que o do Aristóteles, né? Só muda que... Mas aqui tem uma diferença. Não é o ar que impulsiona o corpo. Aqui, para ele, o que faz o corpo variar o movimento é a inclinação. Ah, tá. Não, mas a trajetória então vai ter essa curva, A trajetória é basicamente a mesmo. mesma. Tá? A trajetória é sempre uma parábola, mais alongada ou menos alongada. A Avicena... Oi? Cara, então, se fosse arremessado alguma coisa já na horizontal, a coisa só iria cair? Só iria cair. E é isso que acontece mesmo. Se você aplicar, joga um corpo na horizontal, ele vai para baixo porque a gravidade aí como queda, como efeito, não como força, está puxando ele para baixo. Então, se eu arremesso um corpo horizontalmente, ele já está no horizontal. A tendência é ele ir para baixo. Ele vai fazer uma curva, a curva ela vai existir, mas já não tem mais a variação da inclinação. Mas então vai ter essa curva assim como uma trajetória mesmo? Vai. Alguma, dependendo da inclinação inicial, essa curva seria muito fechada. Em alguns casos, quase que vertical. O corpo faria isso, ó. Tá? Mas eles observavam, a maioria faziam isso aqui mesmo. Quando chegou aqui no topo, a inclinação acabou. Era assim que a Avicena via o fenômeno. A Avicena chamava a inclinação de maio. Deve ser alguma palavra árabe para isso. Então a Avicena fez a distinção entre força e inclinação, o maio. E argumentou que o objeto ganha inclinação quando o objeto está em oposição ao movimento natural. Portanto, ele conclui que a continuação do movimento é atribuída à inclinação que é transferida para o objeto. E esse objeto estará em movimento até que a inclinação se esgote. Ele também afirmou que um projétil no vácuo não pararia. Ele disse que não pararia a menos que recebesse uma ação, o que é consistente com o conceito de inércia de Newton. Essa ideia, que divergia bastante da visão de Aristóteles, foi mais tarde descrita como ímpeto por Jean Buridan, que pode ter sido influenciado por Avicena. Então, Avicena dizia o seguinte: todo corpo, ao receber uma força, recebe uma inclinação. Inclinação é o ângulo que você jogou o corpo. Quando esse corpo se deixa de aplicar força, é esta inclinação aqui que aparentemente manteria o corpo em movimento. Mas essa inclinação depende para Avicena da velocidade. Então essa inclinação era uma função da velocidade. Se o corpo atrita com o ar, a velocidade diminui. Portanto, a inclinação ia diminuindo. E conforme a inclinação ia diminuindo, o corpo ia fazendo uma curva com velocidade cada vez menor, até a inclinação zerar. Quando a inclinação zera, o corpo entra em movimento natural. Qual era o movimento natural, segundo Aristóteles? Para baixo. Então, ele tendia a cair. Muitos interpretavam isso da seguinte maneira, que o corpo chegava aqui e caía em linha reta. E Avicena falava, algo mantém o corpo, e esse algo tem a ver com velocidade. Essa inclinação tem a ver com essa velocidade. Isso vai ser a base para uma ideia chamada ímpetus, que Jean Buridan vai desenvolver, só que bem mais tarde. E Jean Buridan foi um pesquisador que estudou Avicena. Outro trabalho interessante dos árabes foi o trabalho de Abu al-Fatah Abid al-Rahman Mansur al-Kazini. Al-Kazini viveu por volta do ano de 1120. Ele escreveu 2 tratados importantes. Na verdade, escreveu vários, mas um dos tratados é o Tratado sobre o Equilíbrio da Sabedoria. Neste livro, Kazini propôs uma teoria da gravitação. Veja, nunca ninguém falou em gravidade. Foi um árabe
que vai falar em gravitação. E, de acordo com Cassini, cada corpo de peso conhecido era posicionado a uma certa distância do centro do universo. E a sua gravidade depende dessa distância ao centro do universo. Então, por essa razão, as gravidades dos objetos se relacionam com suas distâncias ao centro do universo. Cassini, ele desenvolve uma teoria de gravitação, que era a seguinte: o centro do universo era a Terra. Veja, na Idade Média, o modelo vigente era o de Ptolomeu. Então, a Terra está no centro do universo. Terra, centro do universo. Só faltou ele falar das massas. Para Cassini, da massa também. um objeto recebe um efeito, como se fosse um puxão, uma força, já uma ideia de atração para a Terra. E Cassini diz que se um corpo está aqui, ele é puxado para o centro do universo. E a força que puxa esse corpo depende da distância ao centro. Se o corpo estiver mais longe, a força é menor. Se o corpo estiver mais próximo, a força é maior. Veja que o trabalho de Cassini é parecido com o de Newton. Ele não quantificou isso a fundo, mas a ideia estava certa. Então, os corpos são puxados para o centro da Terra. Oi? Só faltou ele falar da massa também. Faltou ele falar da massa, mas ele falou do peso. Então ele falava que cada corpo tem um peso. E é este peso que está associado à distância ao centro da Terra. E isso está certo, não está errado. Quase chegou Ele quase chega numa teoria de gravitação como de Newton. Não foi tão formal como Newton, mas ele desenvolveu uma teoria de gravitação. Professor, Sim? esse semita aí era judeu? Aonde? Esses caras aí, ó, todos esses caras aí, essa Veja, linhagem aí. esses eram árabes. Era Tá? árabes, mas é de quem era? Era judeu? O que ele era? Não, vamos lá. Deixa eu tentar clarear aqui um pouquinho isso. Se você pegar o Oriente Médio, a Grécia está aqui. Vou fazer um contorno só, tá? Aqui está a Grécia faz isso. Professor, eu quero saber de onde veio isso. Aqui vem a Turquia. Isso aqui é a Turquia. Aqui faz isso. Aqui é o Egito. E da Grécia vem para cá, vem a Itália aqui. Tá? Aqui tem a ilha de Creta, aqui tem a ilha de Chipre. Tá? Isso aqui, a Terra é essa região aqui, tá? Ó, em verde. Tudo que está em verde é solo. Não, vamos mais fácil eu pintar o mar, né? Do que pintar toda a Terra. É o Mediterrâneo aí, né? É o mar Mediterrâneo, exatamente. Então aqui é o mar Mediterrâneo. Sim, é a antiga Israel, antiga. Esses caras estão com muito conhecimento, professor. Eu quero saber de onde veio isso. Ele pegou esses conhecimentos, esses caras evoluíram pra caramba. Veja, esses conhecimentos foram construídos pouco a pouco. Veja que a gente está pulando 1000 anos de história aí de um para o outro. Mas isso é conhecimento acumulado. Veja, aqui, nessa região, vou fazer em vermelho. Chamava-se Palestina. Aqui na Palestina, ela era dividida em 3 regiões. Ao norte, ao centro e ao sul. No norte, chamava-se Galileia. Sim, é a antiga Israel, antiga. Não chamava Israel, tá? Israel vai ser uma coisa recente, mas é a região de Israel. É hoje totalmente região de Israel. O norte era Galileia. Ao centro, chamava-se Samaria. É a antiga Israel. Antiga Israel aí, ó. Isso. E ao sul... O centro ficava Jerusalém. Isso. Ao sul ficava a Judeia. Então eram 3 regiões da Palestina. O povo que habitava essa região era o povo hebreu. Os hebreus, exatamente. Porém, os hebreus vai passar o tempo e vai dar origem aos povos que habitam aqui. E esses povos
descendentes de Abraão, conforme a historicidade bíblica, vão habitar toda essa região. Quem nasce na Judéia, aqui, é judeu. Quem nasce na Galileia é galileu. Quem nasce na Samaria é samaritano. Então, eram assim que eram vistos os nomes. Os judeus, estes, eram descendentes de Abraão, tá? Dentro da linhagem histórica. Provavelmente eram povos que habitaram, surgiram essa terra. Os árabes, a Arábia fica aqui, ó. A Arábia fica aqui, ó, para baixo. Aqui é a Arábia. Os árabes habitam aqui. Árabe não é judeu. Árabe não é judeu. Inclusive, se você falar isso, for lá para Israel hoje e falar isso, sai briga. Porque esta região aqui, Jesus nasceu em Belém, fica na Judéia, uma cidadezinha aqui, ó, tá? Mas Jesus passou a maior parte da vida dele na Galileia, aqui, numa cidadezinha, num vilarejo chamado Nazaré. Jesus viveu grande parte da vida dele em Nazaré. E depois de adulto, ele veio pregou tanto na Galileia, quanto na Samaria, quanto na Judéia. Na Judéia, tinha a cidade de Jerusalém, que era considerada uma capital ali. E Jesus vem pregar aqui. E aqui Jesus vai ser morto, vai ser crucificado em Jerusalém, que fica aqui, ó, nessa região. Então, para o povo judeu, essa região é sagrada. Porém, ao longo dos tempos, depois da morte de Jesus, e quando entra a Idade Média, logo que começa o movimento muçulmano, depois do ano 600, os muçulmanos são árabes. Eles invadem essa região e expulsam judeus dessa região. E os judeus, muitos vão para a Europa, vão para vários cantos do mundo. E essa terra aí fica praticamente dominada pelos árabes. Somente em 1948 que criam o Estado de Israel. E esse Estado de Israel tenta trazer o povo do judeu espalhado pelo mundo para cá. Porém, quem que habita essa região? Os árabes. Os árabes que habitam essa região são chamados de palestinos. Os palestinos são os árabes que habitam aí. Em 1948, por toda uma questão política, de trato político, criaram o Estado de Israel. E aí trazem os judeus de volta. Só que como que vai colocar judeu aí se os palestinos estão habitando? Expulsam os palestinos. E aí começa uma briga, uma guerra entre palestinos, que são árabes, e judeus. E essa briga existe até hoje. Hoje, o Estado de Israel, ele é predominantemente judeu, porém, dentro dele tem territórios palestinos. Então você encontra algo assim. Você vai para Israel, por exemplo, que você tem o Estado de Israel. Não, muito. Mais ou menos assim. Isso aqui é o país Israel, tá? De dominância dos judeus. Porém, aqui dentro tem certas regiões que são habitadas só por palestinos. E os palestinos querem um território para eles. Eles não têm onde morar. E essas terras ficaram para eles por 1000 anos e depois foram expulsos por questões políticas. A partir de 48 expulsaram os palestinos. E aí começa a briga entre palestinos e judeus aqui, até hoje. Palestino é árabe. Judeu não é árabe, tá? Então, e essa briga existe até hoje. A ONU hoje reconhece um Estado palestino que deveria ser fundado aqui dentro. Mas Israel não cede e não fornece meios, ao menos por enquanto, para que esse Estado surja. Eu quero saber quem é os caras aí, esse cara do conhecimento, professor. Eles são
são da origem ali de Abraão? Ou Não, são árabes. Não, beleza. Esses que eu tô te mostrando são árabes. Cada onde vem. É que você falou judeu árabe, então por isso que eu fiz todo esse discurso. Tá? É judeu, não pode ser árabe. Parece que Newton era judeu, não era? Não, Newton era inglês. Tá? Poderia ter descendência até judia, mas era inglês. A Newton nasceu na Inglaterra. Tá? Sim, então, esses caras a Parece que gente ele não tá deve falando não nada, né? sei. Na Índia? Já vi uma história dessa que ele era judeu. Ele podia ter descendência. O Einstein era descendente de judeu. O pai do Einstein era judeu. Tá? Freud também era descendente de judeu, e assim por diante. Esse cara que saiu expulso das terras e vieram com Jó. É, exatamente, ele vai ter seus descendentes. Mas esse aqui era árabe, tá? Então, então esse aqui era árabe. Todos esses povos eram de origem árabe. Então é claro. Oi? Pode falar? Não, beleza. Ah, tá bom. Veja, mas tínhamos inteligente em todos os cantos. Isso que a gente está vendo somente o Ocidente e o Oriente Médio. A gente esquece do Oriente Extremo, China, Índia. Tiveram muitos trabalhos ali. Os chineses desenvolveram a bússola, a pólvora, o papel, a imprensa, enfim, fizeram muita coisa. Então, cada região do planeta tem seu povo e suas descobertas. Que a gente pega uma linha. Mediterrâneo, ali da Alexandria, lá do tempo de Alexandria. Isso. Toda aquela região ali. Tá? A fonte de lá? Oi? A fonte de Alexandria. A fonte estava tudo ali em volta. Alexandria ficava no Egito, que era o lado ali do povo árabe. A fonte, pelo que eu tô vendo, um invade ali, pega um pouco, outro invade ali, isso. Ensina o outro, vamos continuar isso e tal. Mas a fonte principal era ali no Mediterrâneo. A região do Mediterrâneo. Grécia, basicamente Grécia. Grécia, Alexandria, aquele pedaço. Aí o James sintetizou esse conhecimento e foi guardando e anotando, depois uns foi roubando, outros foi continuando. Aí outro pega, complementa e assim vai. E o conhecimento é feito assim até hoje, tá? O conhecimento é feito assim até hoje. Com uma diferença, hoje quando há guerra, você não pega o que o outro fez de bom e guarda. Você destrói. A guerra dos Estados Unidos contra o Iraque destruíram várias ruínas, que eram museus e tudo mais que tinham coisas de 2, 3, 4 mil anos atrás foram destruídos. Então, infelizmente, isso tem acontecido no mundo atual. Mas a física islâmica, a física dos árabes, teve muita gente que participou. E lembra, eles conheciam o trabalho de Aristóteles, os europeus basicamente ainda não. Teve Al-Farabi, que realizou experimentos sobre vácuo e concluiu que o vácuo não existe. Tá? Ele fez um experimento errado. Concluiu, mas era uma informação importante para a época. Al-Hazen discorda de Al-Farabi e Aristóteles sobre o vácuo. Al-Hazen acha que o vácuo existe. Al-Biruni concorda com Al-Hazen e acredita que o vácuo existe. Esse é o Al-Hazen. Al-Hazen desenvolveu trabalhos de óptica geométrica. Foi ele que construiu a primeira câmera de projeção da história. Diz a história que Al-Hazen estava no deserto de areia, ali, com seu camelo, e ele pôs seu camelo para descansar. Então tá aqui o camelo dele, eu não sei desenhar camelo. Tá aqui o camelo dele. Ele pôs o camelo dele para descansar. E ele entrou numa tenda. E foi dormir aqui. Tá? Só que... E aqui ele fez uma fogueira. Para se aquecer. O deserto de noite é muito frio. E quando ele entrou na tenda, ele tomou um susto. Ele viu nessa parede aqui a projeção do camelo dele de ponta cabeça. Então ele viu o camelo dele assim. Ele viu o camelo de ponta cabeça aqui.
E ele tomou um susto. Ele saiu, correu aqui para olhar, o camelo estava normal. Ele voltava para cá, a projeção da sombra do camelo aparecia de ponta cabeça. Aí ele foi acompanhar, ele viu que a luz que saía do camelo pela fogueira atravessava um furinho. E ao atravessar um furinho, esses raios se invertiam. O raio que estava em cima vinha para baixo. E o raio que estava embaixo ia para cima, invertendo isso. Aí o que ele fez? Ele construiu um experimento chamado câmara escura. Onde ele pegou uma caixa, tipo uma caixa de sapato. Pegou, fez um furinho aqui, e aqui ele colocou um objeto, por exemplo, uma vela acesa. E aí ele viu que os raios da vela batiam aqui no furinho, batiam ali no furinho. Por que está acontecendo isso? Não sei. Batiam aqui no furinho e se projetavam aqui. O outro raio da vela que saía de baixo se projetavam aqui e a vela aparecia de ponta cabeça aqui, ó. Eu fizesse uma vez em casa. Foi a Rasen que descobriu isso. E isso é o princípio da máquina fotográfica. A máquina fotográfica é exatamente assim. E o funcionamento do olho assim. Ele também estudou refração atmosférica. Ele estudou todo o sistema de Ptolomeu. E Al-Biruni era um outro pesquisador árabe, estudou astronomia de posição, estudou os eclipses, determinou latitude e longitude. Ou seja, os árabes fizeram muita coisa. E o Cassini, que criou um tratado sobre gravitação, quase desenvolveu uma teoria de gravitação, esse aqui é um trecho do livro dele, ó. Olha como que eram os desenhos que eles faziam. Aqui é uma balança, tá vendo? Com pesos pendurados, aqui um ponteiro. Era assim que eles estudavam na época. Muita coisa linda ali, hein, professor? Professor, e a Europa? Nessa época, a Europa estava abandonada. Não, um exemplo. Tô dando um exemplo. A Europa nesse período estava numa situação muito ruim. Por quê? A Igreja Católica começa a tomar conta de tudo. E começa a ver os censores, ou seja, todo conhecimento tem que passar pela igreja. Se ela aprovar bem, senão não. E quem fizesse qualquer coisa fora disso era punido. Então, a Europa estava numa decadência ali de conhecimento. O conhecimento grande da Europa surgia dentro das igrejas, dentro do clero, das universidades. As universidades foram criadas pela igreja. A Universidade Europeia foi criada pela Igreja Católica. Então teve um lado bom, mas era só os padres ali que estudavam, os teólogos. Professor, a Biblioteca de Alexandria deve estar dentro do Vaticano. Eu acho que ali tem muita coisa linda ali, hein, professor? Não, hoje a boa parte, a Biblioteca de Alexandria foi quase tudo perdido. Não, um exemplo. Estou dando um exemplo do conhecimento. Ah, sim. Dentro do Vaticano você vai ter muita coisa histórica sobre a evolução da igreja e do conhecimento medieval, sem dúvida. Mas a Biblioteca do Vaticano, uma boa parte dela é aberta para pesquisadores. Se você for um pesquisador... Se você for um pesquisador... Não, aqueles documentos que ninguém entra, aquilo são documentos porque eles têm que ser preservados historicamente. Às vezes, só de você respirar do lado, você estraga o documento. Então, aquelas salas que são fechadas... Agora, você é um pesquisador de história da ciência. Se você fizer um projeto com financiamento e tudo mais, caminhar ele for aprovado e o Vaticano aprovar, você vai ter acesso lá dentro. Você vai ter acesso, você vai ter roupa especial, vai ter luva especial. Então, é para poucos aquilo. Só que você consegue... Agora, boa parte dos documentos que você não pode manusear, hoje tem cópia de tudo. Tá? Então, você pode mexer na cópia, você não pode mexer no original. Porque o original tá... Se você desmanchar, bater luz, a luz oxida o material, as cores vão embora. Então, é para preservar mesmo o original. Mas se hoje você tem cópia, quase tudo isso. Será que eles não censuram, professor? Será que não tem ali coisa ali do Arco da Velha? Tem coisa do Arco da Velha, tem censura também, mas também existe autorização para mexer.
A censura, ela existe para que não é que todo mundo possa pôr a mão, senão aquilo também estraga. Censura não é porque tem algo secreto que se alguém descobrir vai revolucionar o mundo, não. A condição é, você quer mexer naquilo para quê? Com qual fundamento? Se tiver um fundamento de pesquisa científica que estiver bem embasada, que não seja curiosidade, você consegue. Tem vários brasileiros que já entraram lá no Vaticano e já mexeram lá. Né? Pessoal, o professor Augusto Daminelli da USP trabalhou ali dentro do Vaticano. Ele foi ali, trabalhou ali não, ele esteve lá no Observatório do Vaticano, ele tem correspondências com o pessoal do Observatório, tem muita gente já foi para lá. Agora, tem coisas que você não pode mexer, porque se mexer vai perder. Conseguiram fazer cópias disso. Tá? Então você tem cópia de tudo isso. Muito legal. Deixa eu só ver que oração aqui para... Falta 5 minutos. Deixa eu só finalizar esse aqui, pessoal. Jean Buridan é aquele que seguiu as ideias de Avicena. Viveu de 1300 a 1358. Aqui já é Europa. Ó. Aqui, a Europa, nessa data, já conhecia Aristóteles muito bem. Então, a Europa aqui já estava totalmente envolvida. Jean Buridan era um padre também. Ele teve a incrível audácia de dizer: os movimentos dos céus estão submetidos às mesmas leis dos movimentos das coisas cá de baixo. A causa que mantém as revoluções das esferas celestes é a mesma que mantém a rotação do rebolo do ferreiro. Há uma mecânica única pela qual se rege todas as coisas criadas, a esfera do Sol e o peão que o menino põe em rotação. Jamais houve, talvez no domínio da ciência física, revolução tão profunda, tão fecunda quanto esta. Veja, Jean Buridan vai defender que a física do céu é a mesma física da Terra. Para ele, as leis da física aqui são as mesmas que se aplicam no céu, coisa que até esse momento ninguém aceitava. O céu era algo divino, deveria ter outras leis, não ser regido pelas mesmas leis. E é Jean Buridan que vai desenvolver a ideia de ímpetos. O que é a teoria do ímpetus de Buridan? Não se fala em gravidade como força, mas quando um corpo é lançado, então aqui é um canhão, dá um tiro, o objeto vem, como a Avicena colocou, faz a inclinação e tende a cair. O que mantém o corpo que sai do ponto A do canhão até o ponto C, que não está mais em contato com o canhão, é o ímpetus. Ímpetus seria uma força que impulsionaria, não causada pelo ar como Aristóteles põe, mas existiria uma força, e essa força depende da velocidade, como os árabes falavam. Então, a teoria do ímpetus de Buridan, ele diz, quando um motor coloca um corpo em movimento, ele implanta nele um certo ímpeto, isto é, uma certa força que permite a um corpo se mover na direção em que o motor o inicia, seja para cima, para baixo, para os lados ou em círculo. O ímpeto implantado aumenta na mesma proporção que a velocidade. É por causa desse ímpeto que uma pedra se move depois que o atirador parou de movê-la. Mas por causa da resistência do ar, e também por causa da gravidade da pedra, a gravidade que é o efeito de queda, é que se esforça para movê-lo na direção oposta ao movimento causado pelo ímpeto. O último vai enfraquecer o tempo todo. Portanto, o movimento da pedra será gradualmente mais lento e, finalmente, o ímpeto é tão diminuído ou destruído que a gravidade da pedra prevalece e move a pedra em direção ao seu lugar natural. Na minha opinião, pode-se aceitar essa explicação porque as outras explicações provam ser falsas, enquanto todos os fenômenos concordam com esta. Então, para Jean Buridan, um corpo lançado, uma força passa a agir sobre ele. E essa força chama-se ímpetus. É o que impulsiona o corpo. Mesmo depois que a flecha deixou o arco, ainda existe algo que impulsiona e depende da velocidade. E para Jean Buridan, o ímpeto é o peso do corpo multiplicado pela velocidade. É ele que faz o corpo continuar em movimento. Porém, a resistência do ar diminui o movimento até que a gravidade
vence. Só que a gravidade para ele aqui não era uma força. A gravidade era a queda natural do corpo. A teoria do ímpetus, a partir de Buridan, vai ser propagada por toda a Europa e todo mundo aceita isso como uma verdade. Nicole de Oresme viveu de 1320 a 1382, era um outro padre. Ele fez progressos no conhecimento da mecânica, ele refutava as ideias de Aristóteles, mas ele aceitava a ideia de ímpetus. E ele é Oresme que vai propagar o estudo do ímpetus. E estudando ímpetus, Oresme vai estudar o que se chama cinemática de partícula. E ele também vai estudar movimento retilíneo uniforme e movimento retilíneo uniformemente acelerado. Mas o que fica até o final da Idade Média é a ideia do ímpetus. Quando arremessa um corpo, uma força continua impulsionando esse corpo. E essa força é o peso vezes a velocidade. Isso era chamado de ímpetus. Porém, a gente vai entrar na Idade Moderna, a partir de 1453. Mas para falar disso, aí nós vamos entrar nos trabalhos de Nicolau Copérnico, Galileu, Tycho Brahe, Giordano Bruno e Kepler. Então, mas para falar disso, isso vai ser um assunto da nossa próxima aula. Então, muito obrigado. Tava tão bom. Tava bom, né? Eu tava gostando, né? Você falou desde 300 anos antes de Cristo e o papo Pois é. estourando, tava legal. Agora vai entrar uma parte meio chata. Mas é legal, vai ser legal. Não, mas a parte de Kepler é muito legal. Você vai ver que aí a gente começa agora a fundamentar um pouco mais isso. Mas esse é o assunto da nossa próxima aula. Obrigado. Nada, professor. Deixa eu pausar aqui.